Mas o que é essa proteção básica que você está trazendo, que veio ali junto com a nova política de assistência social de 2004? A proteção básica, ela está dentro do campo da prevenção, né, do fortalecimento da convivência familiar e comunitária, da função protetiva da família, quando os vínculos ainda não foram rompidos. Né? A família está em situação de vulnerabilidade social, mas ela ainda tem vínculos, está ali no território, as pessoas estão dentro das suas famílias, estão em situação de pobreza, mas elas estão ainda na relação familiar e comunitária. Né? Bem, e aí eu vou falar daqui a pouco do CREAS, que já está no âmbito da proteção especial. Ainda na proteção básica, além desses profissionais, é preciso ter um coordenador ou coordenadora. Qual que é o papel? Ele é o gestor do equipamento. E aí, o que acontece muitas vezes? Por questão de não ter de equipe reduzida, esse coordenador ou coordenadora, ele acaba atendendo também. Mas a finalidade do coordenador é igual quando você vai na UBS, né? Você vai num posto de saúde, ali tem um médico, tem um enfermeiro e tem o gerente da unidade. A ideia do coordenador ou coordenador, o gestor do equipamento do CRAS, é que ele seja um profissional de ensino superior, mas que ele faça um papel de gestor do equipamento. Porque não dá para você bater o escanteio e correr para cabecear. E é o que muitas vezes o coordenador ou coordenadora do CRAS, ele acaba fazendo. Bem, então é muito importante, e aí eu falo para os secretários, secretárias de assistência social, é muito importante que esse profissional consiga desempenhar essa função de gerir o equipamento. Porque se o CRAS ele tem esse profissional que faz a gestão do equipamento, ele pode fazer a gestão do território, que é um papel importante do CRAS. Agora, como é que você faz a gestão do território atendendo as pessoas? Né? Porque o CRAS ele tem um papel de gerenciamento ali naquele território. Então, ele tem que construir pontes com outros equipamentos públicos e privados. Todas as famílias, crianças, adolescentes, idosos, enfim, que são atendidas por organizações sociais, eles precisam ser referenciados ao equipamento. Então, não somente as famílias que procuram o CRAS, mas também as famílias que são atendidas pelas organizações sociais. Então, esse público também precisa ser referenciado ali no CRAS. Bom, eu já volto no CRAS. Eu vou agora para a proteção social especial de média complexidade, que é o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS, ele também tem algumas diretrizes ali na NOBSUAS, né? O CREAS, ele tem que ter o coordenador, né, ou coordenadora, e, no mínimo, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, e ele precisa ter a figura do advogado. Por que é necessário ter um advogado dentro do CREAS? Porque o CREAS, ele trabalha num outro nível da vulnerabilidade. Lembra que eu falei que o CRAS trabalha no preventivo, né, fortalecimento da função protetiva, das famílias, da convivência familiar e comunitária, também a questão das seguranças, né, o SUAS ele vai falar das seguranças de sobrevivência, segurança de acolhida e a segurança... Fugiu, tem mais uma segurança ali, mas eu vou lembrar. Então, se tiver algum técnico do SUAS, me ajuda aí. E no caso do CREAS, quando o usuário procura o CREAS ou é encaminhado para o CREAS, os vínculos eles já foram rompidos. Né? Então, o CREAS ele vai trabalhar tanto com a vulnerabilidade social quanto a vulnerabilidade pessoal. E o CREAS ele vai romper com um padrão de entendimento da assistência social que muitas pessoas têm. Ou seja, só procura assistência social porque está em situação de pobreza.
E o CREAS, ele rompe um pouco com essa cultura. Porque a violação de direitos, a pessoas vitimizadas, elas estão em todas as classes sociais. No caso do CREAS, então, ele vai atender o público onde os vínculos já foram rompidos ou estão fragilizados, né? Então, por exemplo, mulheres em situação de violência é um caso clássico nesse sentido, né? Você não tem violência doméstica só dentro de ambientes pobres, né? Situação de vulnerabilidade social. Você pode ter uma família numa outra condição econômica favorável que também tem essa questão da violência. E o CREAS acolhe esse público. Esse público ele deve ser também referenciado no CREAS. Vamos pegar o caso, por exemplo, de idosos em situação de violência, situação de abandono. Isso ocorre em todas as classes sociais. Eu fui coordenador do CREAS aqui de Ubatuba e durante um período nós tivemos 60% dos indivíduos referenciados no equipamento eram idosos em situação de violência. E essa é uma violência mais silenciosa do que a violência contra as mulheres, às vezes, né? Então, o CREAS ele tem esse papel. A população em situação de rua, ela já rompeu os vínculos, né? Porque rompeu totalmente o vínculo com a família, já não tem mais moradia, direitos sociais foram fragilizados. Então, o CREAS ele tem esse papel diferenciado dentro da assistência social. E o advogado ele tem um papel porque ele tem essa questão da orientação jurídica, porque dentro do CREAS acaba gerando vários processos judiciais, né? O CREAS ele tem uma estreita relação com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a OAB, ou seja, o sistema de justiça ele tem um trabalho muito integrado ali na relação com o CREAS, inclusive o Conselho Tutelar. Então, com o advento do CREAS, o Conselho Tutelar ele passou a dialogar com muita frequência com a proteção social especial, sobretudo nos casos de criança e adolescente em situação de trabalho infantil, no caso de abuso sexual.